Aqui ao meu lado, já recebo o vice-governador Otaviano Pivetta. Governador, obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo ao SBT Cuiabá. Obrigado, muito obrigado, Igor. Boa noite. Bom início da noite a todos os telespectadores. Governador, Mato Grosso recebeu uma excelente notícia esta semana com relação ao índice do IDEB. Eu me recordo quando o senhor e o governador Mauro Mendes tomaram posse e um dos primeiros pontos que foram trabalhados, falado bastante nas coletivas na época, desde a transição, era a situação da educação aqui em Mato Grosso, ocupando as últimas posições, apesar dos bons salários para os professores, e ficava uma interrogação. O que acontece com a educação de Mato Grosso, que tem investimento, mas está mal posicionada? E eu me recordo de uma entrevista do senhor, do próprio governador Mauro Mendes, do secretário de Educação, dizendo o seguinte: olha, nós vamos percorrer os estados brasileiros onde estão bem posicionados para saber o que é feito lá, para que possamos trazer isso para cá. Tivemos um avanço importante na última edição do IDEB, só que esta agora foi surpreendente, acima da expectativa, acima da meta que foi proposta inicialmente pelo governo. Eu gostaria que o senhor começasse comentando sobre essa importante vitória para a educação de Mato Grosso e o que foi feito para chegar neste número. Muito bem. Igor, educação realmente é uma prioridade nesse governo. Quando decidimos nos candidatar, o Mauro e eu, lá em 2010 ainda, a gente já falava sobre a educação no Mato Grosso. E agora, em 2018, quando fomos eleitos, uma das áreas que nós mais discutimos no período de transição foi como reorganizar a estrutura educacional do estado de Mato Grosso. E o Mauro, inclusive, me pediu para que eu participasse e ajudasse muito nessa área, porque eu havia feito um trabalho já de quase 20 anos em Lucas do Rio Verde. Começamos lá antes da virada do milênio ainda. Em 97, nós começamos o programa da educação lá em Lucas do Rio Verde. Então, eu tinha acumulado essa experiência exitosa na minha vida já. Os resultados que o IDEB publicou agora, recentemente, refletem a evolução que nós tivemos, que realmente foi importante e nós parabenizamos todos os servidores da área da educação, professores, trabalhadores da educação, diretores de escolas, diretores das DREs, que inclusive estão reunidos hoje em reunião aqui em Cuiabá para a gente estudar e também planejar os próximos passos para os próximos anos. Nós temos pressa de fazer educação, porque em tudo, a gente demorar em fazer investimentos dá prejuízo, qualquer que seja o investimento, seja na infraestrutura, na segurança, na saúde, mas na educação nós já estamos atrasados e nós não podemos perder tempo. O fato de ter havido essa reconhecida evolução no IDEB motiva muito mais a nossa equipe a continuar nesse rumo e acelerar, porque nós queremos ser o primeiro do Brasil nos próximos 6, 8 anos aí, se Deus quiser. Governador, imagino que com este número, com esta informação que o Brasil todo viu, existe hoje uma receita a ser seguida daquilo que foi feito, daquilo que precisa continuar sendo feito. Quando coloca no papel, olha, esses foram os principais acertos. Podemos citar investimento em infraestrutura das escolas, melhorar a sala de aula. Dias atrás eu entrevistava o senhor na rádio e dei um depoimento que eu sou oriundo da escola pública e sou de uma época que o aluno tinha que só se virar, porque ele passava calor, não tinha alimentação, era muito precária a situação das escolas. Rosário, né? Em Rosário Oeste. São escolas que tinham pouquíssima estrutura, os professores tinham que fazer cota para poder comprar merenda, o aluno ia para a escola principalmente por causa da merenda. Eu tinha colegas, e me recordo bem disso, que a mochila era sacos de arroz de 5 quilos. Ele pegava o saco de arroz e colocava o caderno dentro para poder ir para a escola. Os livros didáticos da época era do FAI, eram livros que você tinha que ficar com eles 5 anos. Ia passando de turma a turma.
trabalhos que eram feitos, era feito na mão, na caneta. E a gente percebe que num hiato aí de 10, 15 anos, principalmente nesses últimos 6 anos, essas coisas mudaram. Eu visitei uma escola que foi inaugurada recentemente aqui em Cuiabá, que tinha tablet, laboratório, uma série de coisas que nem escolas particulares têm. Olhando agora para o passado, para aquilo que já foi feito para chegar nesse índice, qual é a receita? Quais foram os principais ingredientes para chegar até aqui? Igor, a educação é feita de um conjunto de fatores, né? Não tem nenhum isolado que sozinho resolve o problema. O principal é o material humano. São os professores, professoras, diretores, diretoras, a gestão, a equipe de gestão da educação. Esse é o principal, né? Sem isso, sem esse pessoal motivado, não se consegue fazer, porque a educação leva... A matéria-prima da educação é o amor. Se não tiver amor, se o professor, a professora não gostar do que faz, não consegue transferir conhecimento, né? Então, pessoal motivado, com valorização profissional, né? A premiação que foi implementada de acordo com o desempenho dos professores, ambiência escolar, uma escola, sala de aula climatizada, com luminosidade adequada, refeitório, cozinha, alimentação na escola. O esporte e o lazer na escola também são fatores importantíssimos para atrair a criança e induzir para que a criança e o jovem gostem da escola, né? Sintam um sentimento de pertencimento, isso é muito importante. Então, é esse conjunto de fatores que este governo, liderado pelo Mauro, do qual eu faço parte e ajudo, investiu fortemente nesses últimos anos. E a educação também não se faz de um ano para o outro. A educação precisa persistir, então tem que estabelecer um rumo, um norte e seguir firme até os resultados apareceram. Foi assim que nós fizemos em Lucas do Rio Verde, foi assim que foi feito nos estados brasileiros que tiveram êxito, que têm êxito, dos quais nós fomos conhecer para conhecer as experiências bem-sucedidas, para copiar, muitas coisas nós copiamos. Então, é isso, é esse conjunto de ações e atitudes que esse governo tomou e temos muitas outras ainda para seguir evoluindo, né? Estamos, eu diria que, na arrancada, nós estamos no ponto de partida. O ponto de chegada está muito distante ainda e precisa muito trabalho. Eu me recordo, governador, das primeiras ações da educação, que deu uma chiadeira geral. Muitas reclamações, olha, estão fechando a escola, olha, mudanças estruturais, estão colocando o município para cuidar de uma determinadas turmas, o Estado vai assumir outra. De fato, houve uma mudança estrutural na educação. Uhum. E não se faz mudança estrutural em nenhum lugar, seja na administração pública, na administração privada, que o senhor conhece bem, qualquer setor, na administração familiar, sem ter pessoas chateadas. Não tem como. Mudança estrutural, machuca. O resultado chega. Olhando essas mudanças, elas foram importantes e me recordo especificamente da questão das escolas. Tinha escola que funcionava com 1, 2 turmas, com um número pequeno de alunos, mas para agradar o vereador, para agradar o presidente de bairro, mantinha ali a escola. Uhum. Acabou com essa questão política também na educação? Acabar nunca acaba, mas eu acho que a lógica, o bom senso venceu, está vencendo e vai vencer. Nós agimos tomando como base algumas estratégias que deram certo em outros estados. Por exemplo, o ensino fundamental, anos iniciais. Quem faz melhor são os municípios. Cuidar de criança na fase inicial, o ensino básico, o município faz melhor. Isso está provado, né? No estado do Ceará, no estado do Espírito Santo e outros estados que já estão
muito bem no índice do IDEB há muitos anos. Nós fizemos uma negociação com cada município, isso foi um trabalho bastante intenso, e fizemos um redimensionamento. Anos iniciais, os municípios assumiram, todos os alunos. Anos finais e ensino médio, o Estado assumiu. Então, organizamos isso, e isso foi uma das medidas importantes no sentido de melhorar os índices também dos municípios, dos anos iniciais. Nós estamos falando de ensino médio, mas anos finais e anos iniciais também nós tivemos uma importante melhoria no índice do IDEB e na qualidade da educação, né? Além disso, nós repassamos para os municípios os recursos necessários para construir escolas que faltavam em todos os municípios, para reformar as escolas que faltavam em todos os municípios, e nunca deixamos de ouvir e de apoiar todos os municípios que nos procuraram para falar de educação, né? O Estado dispôs de todos os recursos necessários para fazer os investimentos e para apoiar os prefeitos também nessa busca da melhoria da educação pública. Ao nosso ver, é um sistema só, apesar de ser uma parte do município, outra parte do Estado, mas nós tratamos como educação pública e queremos acompanhar, inclusive hoje, na nossa reunião com os diretores e diretoras do DRE, nós queremos que a nossa estrutura de educação participe e olhe, esteja perto da escola, dos municípios, porque esse aluno que hoje está no município, nos próximos anos estará nos anos finais ou no ensino médio no Estado. E nós queremos que ele venha nutrido, que ele venha bem preparado, que ele venha com a iniciação escolar de alta qualidade, porque é muito melhor tratar, ensinar, continuar educando um aluno que vem bem dos anos iniciais do que ter que recuperar o tempo perdido lá atrás. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo integrado com os municípios, muito bem afinado, e eu acredito muito que no longo prazo isso vai dar um resultado muito bom para todo mundo, para todos. Eu quero perguntar agora, não para o vice-governador, mas para o cidadão luverdense, que foi prefeito 3 vezes de Lucas do Rio Verde, que era conhecido como Gordo Piveta, Sim. Quem é de lá sabe, e que transformou a escola Olavo Bilac, eu me lembro dela, porque ela ficou famosa não só em Mato Grosso, mas no Brasil todo, como uma escola modelo. Quando o senhor viu a escola Olavo Bilac se transformar no que se transformou lá, tantos anos atrás, como prefeito de Lucas, e ver outras escolas como ela, hoje, no Mato Grosso todo, qual que é o sentimento que o senhor tem? De todos, eu, além de estar na política já há um bom tempo, tive 3 mandatos de prefeito, um mandato de deputado estadual e agora 2 de vice-governador junto com o Mauro. Além disso, eu vim do mundo empresarial. Eu tive uma trajetória exitosa também na vida privada, né? Muitos feitos no campo empresarial, geração de emprego, renda, etc. Então, tudo isso, às vezes, eu me ponho a pensar sobre o que eu fiz até aqui e não tem nada mais importante para mim do que as minhas ações na vida pública. E também não tem nada mais importante entre as ações na vida pública do que o que eu liderei na educação. Para começar, nessa escala menor, lá em Lucas, né? Quando a gente tinha muito pouco recurso para qualquer coisa que quisesse fazer, mas eu decidi fazer uma escola que chamasse atenção, que fosse o prédio mais bonito da cidade. A cidade era pequena ainda, tinha 12 mil habitantes nesse tempo. Hoje tem 100 mil habitantes. Então, eu me dediquei a fazer o prédio mais bonito da cidade, numa posição estratégica, para que a escola chamasse a atenção da nossa comunidade na época. E deu certo, foi um sucesso, realmente se transformou num ponto turístico, e foi feito com pouco dinheiro, que a gente fez por administração direta, comprava um material de construção, contratamos pedreiro de lá mesmo, carpinteiros. Administração direta nossa, não tinha grandes recursos para fazer. Se transformou num ponto turístico e no orgulho das crianças. Aquela matriz me deu a convicção de que
as crianças têm que adotar a escola, né? As crianças precisam gostar do ambiente escolar, da ambiência. E foi o que aconteceu. Havia, a partir da inauguração dessa escola, começou a ter uma disputa pelas matrículas. Chegou um limite de matrículas, se não salvo engano, tinha 800 ou 900 vagas nessa escola. E todas as outras escolas começaram a usar essa como referência e reivindicar para que fosse também dado acesso aos demais alunos a uma escola daquele padrão. E nós tivemos que fazer. Aí começou a busca pelo melhor, porque a referência, o sarrafo era muito baixo. Então nós subimos o sarrafo e tivemos que depois correr atrás para dar conta de oferecer para todo mundo escola de qualidade, né? E conseguimos fazer isso, né? Isso se refletiu na qualidade da educação, na formação dos jovens, porque a educação fundamental é o básico. O básico bom, o básico bem feito é suficiente. É claro que é importante graduação, ensino superior. Mas se nós fizermos o básico bem feito, o ensino médio profissionalizante, os jovens podem trabalhar, podem iniciar a vida de trabalho, né? Se sentir livre, porque tem conhecimento para ser livre, e aí decidir, com o tempo, inclusive, qual que é o curso superior que vai querer fazer, né? O urgente é educação básica e ensino médio com qualificação profissionalizante. Essa meta é muito firme desse governo de colocar com velocidade no Mato Grosso, e nós estamos colocando. Perfeito. Governador, obrigado por enquanto. 18 horas e 30 minutos. Eu vou chamar o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre outros assuntos nessa entrevista muito importante com o vice-governador Otaviano Pivetta. Voltaremos em instantes. E essa água de coco? Tá. Estou curioso. Eu estou curioso para conhecer. Não, tem a garrafa aqui, tem o copo? Copo tem. Olha lá. É da onde essa água de coco aí? Cocolândia. Oh, é boa pelo jeito, Eu né? acho que eu não vou ter força pra abrir. Eu vou abrir. Você quer? Não, obrigado. Eu tive Lucas um mês atrás, eu fiquei uns 4, 5 anos sem ir lá. Aham. Aí o Edir e o Wagner me chamaram para conhecer a sede do Edir, Sicredi né? lá. Uhum. E nós fomos lá. Impressionante o que eles conseguiram fazer naquela sede que não tem... Aqui em Cuiabá não tem um prédio privado com a tecnologia, com a imersão que você tem pela história, pela instituição ali. Tu fala da Sicredi? Do Sicredi. Ah, é. Botaram um negócio de viagem, de drone, parece coisa da Disney ali. Impressionante. É Lucas, né, amigo? Impressionante. É Lucas. Eu fiquei- Não, eu deixa mostrei pro tiro. Mauro, o Deixa Mauro aqui não que eu não vou conhecia. mais devolver, não. Eu tava em Chapala com o Mauro, aí eu mostrei pra ele, ele falou assim, ó, você já viu isso aqui? Eu falei, não conheço, olha isso aqui. Um negócio de drone lá que você viaja por Lucas, põe o óculos 3D lá. É impressionante, impressionante. Lucas tá forte, cara. Tá forte, o Miguel tá fazendo um belo trabalho. E acho que um legado importante lá é essa questão do plano diretor da cidade, que independente de quem entra, é aquele padrão. A sociedade exige que não vai ter ingerência política. Não, ninguém faz nada errado. Impressionante Criou a isso. cultura do compromisso, né? Direito e compromisso. O cara tem direito, mas tem dever. Primeiro cumpre o dever, depois... Voltando? Tá ok. Olha para aquela câmera. Já estamos de volta com o nosso SBT Notícias, conversando hoje aqui na bancada com o vice-governador Otaviano Pivetta. Governador,
Analisando a política de Mato Grosso e a participação dos vice-governadores ao longo dos anos, eu não me recordo de uma participação tão ativa como do senhor nestes 2 mandatos. Eu vejo que o senhor tem uma agenda muito importante com prefeitos, eu acompanhei, inclusive hoje eu olhei o Instagram do senhor antes dessa entrevista, muita agenda com prefeitos, atendendo o senhor que foi prefeito. Como é que é essa participação no dia a dia e como é que é esse relacionamento com o governador? Porque lá atrás todo mundo falava, todo mundo vírgula, né? Alguns futriqueiros, botavam notícia, o Piveta e o Mauro não vão dar certo, são duas figuras muito fortes na política, o Piveta tem uma personalidade forte, o Mauro também, mas até agora ninguém viu uma entrevista do Mauro falando algo que cutucasse o Piveta, nem o Piveta falando algo que cutucasse o governador, ao contrário, percebe-se que existe uma colaboração mútua de ambos no governo do Estado. O senhor se sente confortável com isso? Me sinto bem. Mas tudo isso começou com base nas vontades de ambos, né? Ele tinha vontade de ser o governador para servir Mato Grosso e eu tinha vontade de ajudar Mato Grosso. E naquele momento nós decidimos que ele ganharia a eleição com mais facilidade, porque as pesquisas mostravam isso. Ele havia sido prefeito da capital, eu havia sido prefeito em Lucas, então ele era muito mais conhecido aqui na região mais populosa. E ele me convidou para ganhar a eleição e ajudar a governar, né? Eu aceitei o pedido dele de ajudar a governar. Ganhar a eleição ainda era uma dúvida. Mas se ganhasse, eu seria uma peça, não seria uma peça decorativa e iria ajudar a cuidar de algumas áreas importantes do governo, e isso aconteceu desde o primeiro momento, né? Em 2019, quando assumimos, o Estado não tinha orçamento, tinha os restos a pagar e muitas dificuldades. Eu ajudei nas reformas que nós propomos à Assembleia Legislativa, que veio a aprovar as propostas que nós mandamos, mas eu ajudei no convencimento dos setores que passaram a pagar mais. Ajudei também no planejamento e no corte das despesas, né? Porque tem 2 maneiras de você melhorar a situação financeira. É diminuir despesa e aumentar a receita. Aumentar a receita tem limite. O Estado já cobra impostos, é muito difícil falar em aumento de impostos. Naquela época, nós aumentamos o FETAB e introduzimos o FETAB também no algodão, que não pagava FETAB. E prometemos aos agricultores que nós iríamos investir forte na infraestrutura de Mato Grosso. E estamos fazendo. Demorou um pouco, porque precisou buscar o equilíbrio, mas a partir de 2021, nós começamos a investir forte na infraestrutura rodoviária, né? Estamos num ritmo bem acelerado e pretendemos entregar 5.500 quilômetros de asfalto novo, de rodovias novas asfaltadas, em 8 anos. Isso quase dobra o que o Estado tinha quando nós assumimos, quase é o dobro. Além de fazer a manutenção da malha existente, né? Recentemente assumimos a 163, que foi um negócio inovador no mercado de concessões, né? No Brasil, né? Na América Latina, podemos dizer. E o Estado vem honrando isso, estamos a todo vapor, duplicando e fazendo as obras todas de duplicação para transformar a 163 numa autoestrada, né? Assumimos a 174, que é a rodovia lá no norte, era uma rodovia federal, assumimos também, cerca de 380 quilômetros. Estamos pavimentando também a todo vapor. O Estado de Mato Grosso voltou, né? Devolvemos o Estado para a sociedade e o Estado hoje é um Estado servidor, é um Estado que atende bem na educação. Estamos estruturando a saúde para atender bem na saúde, ainda não estamos no ponto que gostaríamos, que precisou muito investimento, estamos fazendo em 6 hospitais novos e também atendendo as demandas atuais. Infraestrutura eu já falei, segurança pública, equipamos as nossas polícias de maneira a se transformar uma das polícias mais bem equipadas do Brasil.
Contudo, ainda não conseguimos fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer, né? Porque governar um estado que nem o Mato Grosso, das dimensões que o Mato Grosso tem, com a fase que o estado vive, que é uma fase ainda, é um estado novo, né? Um estado recém-fundado e com muitas demandas para todos os lados, é um desafio grande. Você veja que no segundo mandato o desempenho do governo está sendo muito melhor do que no primeiro. 4 anos, 2 anos primeiros foi necessário para botar as contas em dia, né? Organizar projetos e começar a tocar a partir de 21, 22, que nós começamos a acelerar. Então, esse segundo mandato está sendo muito mais virtuoso por essa razão, porque a gente já vinha num ritmo forte, nesse novo pacto com a sociedade, entrosado com os municípios recebendo apoio do governo, muitos convênios com todos os municípios. Acho que Mato Grosso está numa fase boa e se nós, mato-grossenses, a sociedade, souber entender isso e manter o Estado nesse rumo, Mato Grosso vai ser muito em breve. Hoje nós somos destaque em produção, somos destaque em muitos aspectos econômicos, principalmente, mas nós queremos ter destaque em IDH, em qualidade de vida. Queremos que os mato-grossenses possam bater no peito e dizer: eu moro no melhor estado do Brasil, eu tenho os melhores serviços públicos do Brasil. É isso que nós queremos e nós vamos trabalhar até o último dia para isso. Governador, caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, são 18h40, o senhor está falando de futuro, de orgulho, e todo mundo fala hoje do seu projeto de ser candidato a governador assim que encerrar o mandato do governador Mauro Mendes. Inclusive, ele deve ser candidato ao Senado, deve renunciar ao mandato. Existe a possibilidade do senhor poder assumir o cargo no último ano. Como é que o senhor está pensando nessa possibilidade? Isso faz parte dos seus pensamentos? O senhor quer efetivamente se tornar governador de Mato Grosso? Isso faz parte do meu pensamento, obviamente, faz parte, penso muito nisso. Tenho tido muitas conversas ao longo dos últimos tempos com o Mauro sobre isso. Ele demonstra com muita firmeza que tem essa intenção de ser candidato a senador. E eu costumo dizer para quem eu falo que se o Mauro for senador, será um grande senador. O Brasil está precisando, no Senado Federal, no Congresso Nacional, homens com a vivência, com a experiência e com a coragem que o Mauro tem e com a capacidade também de fazer, de propor, né? Ele é inconformado, assim como eu sou inconformado também com muitas leis vigentes hoje no país, que já estão vencidas há muito tempo, né? Nós somos inconformados com essa velha política, a política do discurso vazio. Nós gostamos de entregar, nós não prometemos nada que nós não podemos cumprir. A gente se acerta muito bem nesses valores, nos conceitos que sustentam uma relação, e por isso que nós andamos juntos sem muitos tropeços. Às vezes algumas ideias diferentes, que é normal, mas o respeito mútuo sempre vigora, porque não há nem interesse da parte dele, nem minha, de fazer negócios no governo. A gente tem muita transparência, eu tenho muita liberdade para trabalhar. Ele também tem meu apoio, porque o comportamento e a trajetória dele é quase irretocável, né? Claro que temos os nossos problemas, somos humanos, mas temos uma relação de confiança mútua e eu tenho certeza que nós vamos ainda poder prestar serviço para esse estado de Mato Grosso por algum tempo e poder, cada dia da nossa vida pública, poder nos sentir dignos da confiança popular e entusiasmados para no outro dia fazer mais. Esse é o dever de todo bom homem público, pensar no benefício que o cidadão está tendo com a gente. E a gente avalia isso, a gente faz esse balanço periódico e nós hoje entendemos que estamos sendo convenientes para a sociedade mato-grossense e temos capacidade para seguir assim.